Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Se você compartilhar essa mensagem, Deus vai direcionar a um coração necessitado. Se você curtir e comentar, o YouTube torna esse conteúdo mais relevante. E se você se inscrever, aí então vai ser fantástico. Hoje nós vamos meditar no Salmo 119, versículo 79, que diz assim: Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, fala que quando Jacó estava na idade de 147 anos, ele estava já doente, ele estava já acamado. José chegou então com seus 2 filhos para serem abençoados pelo avô, não é? Então, para poder se encurvar diante de Deus e ali fazer então a sua oração, o texto de Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, diz que Jacó se apoiou na extremidade do seu bordão. Quando nós vemos uma pessoa usando uma bengala, um bordão ou uma muleta, isso serve para poder dar apoio físico à pessoa, ela fica mais segura na sua caminhada, não é? Somente os idosos, aqueles que sofreram acidentes, aqueles que têm alguma deficiência física, precisam desse tipo de apoio mecânico, não é? Enquanto isso, meus irmãos, tanto eles quanto nós, todos nós seres humanos, nós também precisamos de apoio, e às vezes não é mecânico, é de um outro tipo de apoio. Daí você vê o desejo do salmista, não é, expresso nessa oração no versículo 79 do Salmo 119. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. O apoio divino, ele já tinha, não é? Mas ele também quer o apoio humano, não é para poder complementar. O apoio divino não precisa de complemento, mas o apoio humano ele vem para poder acrescentar, não é? É um apoio de baixo, enquanto nós temos esse apoio que vem de cima, da parte de Deus. O apoio humano, ele é expresso de muitas formas. Às vezes é um aperto de mão, às vezes é um abraço, pode ser através de um afago, pode ser através de um beijo e quem sabe até mesmo um cafuné, não é? Às vezes a pessoa precisa disso, precisa de um afago. Então, ela se expressa por meio de uma palavra, pode ser oral, pode ser escrita, pode ser através de uma oração, de uma intercessão, às vezes à distância ou às vezes ali presente, em loco, não é? Pode ser um voto contrário ou mesmo um voto a favor, dependendo do caso. Tudo isso acaba sendo, de certa forma, um apoio. Muitas vezes o apoio humano exige a presença ali do ajudador, não é? Só assim ele pode então emprestar assim o seu lenço para que a pessoa possa enxugar as suas lágrimas, ele pode emprestar os seus ouvidos para que as pessoas possam fazer as suas lamentações, as suas confidências, falem de suas vitórias, falem de suas derrotas. Ela pode emprestar o seu ombro para que o amigo possa se apoiar e chorar. E sabe, é disso que o salmista está falando aqui e é disso que o salmista está precisando. Ele está precisando de alguém para poder o apoiar. Quando a gente olha isso, a gente pensa que existem pessoas que são tão espirituais que não precisam de apoio nenhum. Não é assim que a Bíblia ensina. O próprio Jesus, ele precisou de apoio, não é? Ele pediu para Pedro, Tiago e João, lá no jardim do Getsêmani, dizendo assim: olha, eu preciso que vocês fiquem aqui comigo. A minha alma está agoniada, angustiada até a morte. Eu estou a ponto de morrer de tanta angústia. Mas a Bíblia diz que os 3 estavam com sono e não conseguiram ficar de olhos abertos. Não conseguiram prestar a Jesus a solidariedade que ele precisava. Não é triste isso? Por isso, felizes são aqueles que têm quem os apoie na hora da precisão, na hora da necessidade. Felizes são aqueles que encontram um ombro, uma palavra, uma oração no momento em que eles estão passando pelo vale, seja ele da sombra ou seja ele da morte. Fica com essa palavra.